Oi, galera linda. Se tem uma coisa que me deixa chateada, na verdade triste, é olhar o YouTube e enxergar isso aqui. Você vem nos vídeos em alta do YouTube, você vai encontrar o quê? Música, comédia, babaquice, negócio de brincadeira, novela, fofoca de artista, enfim. Você pensa, olha o tipo de informação que a maioria das pessoas está consumindo. Muito construtiva, né? Desinformação, alienação. Muitos desses vídeos, é claro, eles são estimulados, né, financeiramente, para que o YouTube gere mais visualizações para eles. Todavia, as pessoas estão, muitas vezes caem nas armadilhas, assistem e acabam aumentando, né, o patrocínio e que mais conteúdo assim venha para as redes. Não tô falando que não tem que ter, mas eu fico triste de ver que a maioria das pessoas poderia estar gastando, ocupando seu tempo com algo mais construtivo, até com uma beleza artística maior, né, do que essas coisas que a gente vê, mas muitas vezes está enfiando para dentro do... Para de assistir, de repente, as grandes mídias, mas está enfiando para dentro do seu cérebro um conteúdo de mesmo, né, que massifica e que muitas vezes está carregado de ideologias que são para pouco a pouco, através da cultura, ir minando certos valores. Os poucos veículos de comunicação que a gente vê que consegue atingir esse topo, essa escala dos vídeos em áudio do YouTube, é esse que eu vou mostrar para você. Esse é o programa que tem maior acesso, por exemplo, hoje no YouTube, Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Eu considero que o sucesso desse programa seja talvez o fato deles não militarem para o lado da esquerda e terem, de certa forma, né, aparentemente, uma tendência para a direita. Mas não uma direita delirante, como diz o Karnal. Uma direita consciente, que critica, às vezes, algumas decisões do próprio presidente Bolsonaro, e que tem uma bagagem de experiência, porque, por exemplo, o Augusto Nunes, que é um dos apresentadores, e o José Maria, são jornalistas que têm tempo na área e que têm uma vivência e são testemunhas oculares de muitas situações que aconteceram ao longo da história do país. O Felipe Moura, muitas pessoas conhecem porque ele fez um trabalho junto com o professor Olavo de Carvalho, num livro, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, e depois eu sou. E também é conhecido, muito conhecido na direita. E é isso. É um veículo que talvez tenha conquistado bastante o público por ter essa vertente que não é encontrada na grande mídia, ou em grande parte da mídia. Outra questão. A maioria dos veículos de massa que nós vemos nas mídias tradicionais, como televisão, jornal impresso, ou aqueles jornais como a Folha de São Paulo, Estadão, eles têm mostrado, né, uma certa assim, tendência a condenar o pensamento conservador. E a maioria das pessoas, a maioria dos cidadãos brasileiros é conservadora. E até a ascensão de Bolsonaro, muitas pessoas tinham vergonha de se assumir conservadoras, se assumir de direita, como se ao dizer que você fosse de direita, você significasse que você é a favor de tortura ou coisas barbáries, coisas do tipo. Ou você fosse uma pessoa retrógrada por ser conservador. Na verdade, o conservador é uma pessoa, às vezes, muito mais progressista. Vai depender do que se quer conservar. O que acontece? E como a maioria das pessoas não encontram uma certa condenação nesses veículos tradicionais, elas têm migrado, principalmente para a internet, para veículos como esse que eu apresentei, canais como esse, programas como esse. E como são raros os veículos que têm lançado esse tipo de proposta na comunicação, já que as nossas faculdades, principalmente na área de humanas, como jornalismo, elas são repletas de professores esquerdistas que acabam formando jornalistas ou outros profissionais na área de humanas com essa vertente para influência marxista ou gramscista. Enfim, as pessoas acabam indo para essa, como que eu posso dizer, a lei da oferta
e da procura, né? São poucas as ofertas nessa área, então superlota. E na comunicação, para o receptor, a dica é sempre comparar, né? Nós já somos bombardeados o tempo todo de informações voltadas para a militância esquerdista. Então, eu recomendo que vocês acessem, busquem sim esses veículos para poder terem um contraponto e construírem, né, através, né, da antítese, uma síntese, né? Vocês construírem o pensamento de vocês, né, comparando e filtrando.